Paz do Senhor, igreja. Muito bem, podeis sentar. Eu tenho uma escritura na carta aos Gálatas. Pessoas estão todos falando aí que vamos iniciar mais um ano. Estamos iniciando, não estamos mais iniciando, mas estamos dando continuidade, né? Mas este ano tivemos o nosso culto de passagem de ano e agradecemos a Deus, né, por termos chegado até o final de um ano e vamos confiar para vermos até onde vamos e procurarmos chegarmos até o final, né? Vamos confiar em Deus. Na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, todos os irmãos sabem que a carta que Paulo escreveu aos Gálatas é uma carta doutrinária. E as minhas pregações são mais também doutrinárias, a pedirmos a Deus que nos ajude a compreendermos o que Deus quer falar conosco, porque o evangelismo é muito importante na igreja, na parte da manhã, à noite, seja lá o que for. O evangelismo, a doutrina também é importante. E pedir a Deus sempre que pudermos mesclarmos aí a doutrina com o evangelismo e que sirva para edificação de todas as pessoas. No capítulo 1, versículo 6, a inconstância dos Gálatas, Paulo vindica a autoridade divina para o seu apostolado e da sua doutrina. Ele disse: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Por quê? Persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não recebi nem aprendi de homens algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi
Antigamente, a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a Igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso em tradições de meu pai. Eu vou ler só até aqui, porque eu queria esta palavra excedia, excesso. Podeis sentar um momento. Tudo que é feito em excesso, tudo que é excessivo, não é bom. O excesso, sem um entendimento, ele é um fanatismo. É um fanatismo. Tudo que é excessivo, fora do normal, fora da conta, ele se torna um fanatismo. E, irmãos, aquelas pessoas que conhecem o Evangelho um pouco mais a fundo, principalmente a vida do apóstolo São Paulo, como ele desempenhou aquela missão em que ele foi chamado, como excesso, foi excessivo, né? Ele lançava na prisão homens e mulheres, velhos e crianças, né? Sem a menor compaixão. Ele autorizava a morte, né? Daquelas pessoas que ele acreditava que eram, para os fanáticos, eram aquelas pessoas que seguiam as outras religiões. Mas agora, ele no capítulo 11, versículo 2, ele dizia sobre: estou zeloso de vós. Estou zeloso de vós. Eu achei as palavras que ele usou interessante, porque ele disse assim: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim sejam também alguns de vós corrompidos no vosso bom sentido. Se Paulo chegou a dizer essas palavras, fazer essa observação, devemos pensar o que nós estamos vivendo agora, a igreja, o que a igreja está vivendo nesses nossos dias atual. Tenho lutado, ele diz, depois que ele se converteu, ele era assim com o judaísmo. Ele era um judeu daquele mesmo, era fanático, matava, perseguia, jogava nas prisões, não é? E ele era assim com o judaísmo. Depois que ele se converteu, ele também não foi diferente. Eu procuro apresentar a igreja como uma virgem pura perante ele chama de marido, a Cristo. Mas ele já estava sentindo naquela época que ele estava falhando ou fracassando. Mas eu temo, assim como Satanás conseguiu enganar a Eva com a sua astúcia,
eu temo que muitos de nós sejamos ainda enganados pela astúcia. Faz a ideia hoje, faz a ideia se ele visitasse umas igrejas da época que nós estamos vivendo agora. Acho que ele ficaria também horrorizado. Mas o que ele está dizendo aqui? Que ele estava era para agradar a Deus, e não aos homens. Acho que muitas daquelas maneiras que ele ensinava, que ele pregava, realmente ele desagradava aos homens e era perseguido por eles. Mas o importante é que ele dizia que tentam mudar. Aqui ele fala sobre mudar o evangelho que ele diz que eu recebi não dos homens, mas recebi de Deus. Ele recebeu aquele evangelho de Deus, mas em que ele realmente não estava disposto a mudar. Mas hoje, porque a maioria prega um evangelho misturado, um evangelho contaminado. É interessante que ele chega a dizer assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Essa palavra anátema seja amaldiçoado. Ele chega a se colocar ele próprio. Olha o cuidado que a igreja tem que ter com pregação de evangelho de todos os jeitos. Hoje nós estamos vendo o evangelho de todas as maneiras. Paulo disse, o evangelho que eu vos anunciei, vos preguei por revelação, o evangelho de Cristo. Como nós agradecemos essa revelação, essa doutrina que nós também recebemos, tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é tão fácil, não. É mais fácil seguir a multidão, seguir a maneira que a maioria, se não quisermos sermos perseguidos, se quisermos estar de acordo com todos, né, com a maioria, estaremos sendo considerados como anátema. Mas todo esse evangelho que foi escrito aos Gálatas, de começo ao fim, vai ser perseguido, mas é o evangelho da salvação. Ele escreve aqui que se não for esse evangelho, seria anátema. No capítulo 15, capítulo 6, mas prove cada um a sua própria carga e o que é instruído na palavra, que reparta com tudo dos seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, tudo isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção,
Mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Nós vamos ver que a única importância de Paulo, com todas as lutas, todas as consequências, e ele continuava insistindo, continuar. A recompensa que ele tinha era a perseguição, era a perseguição. E nós podemos notar que todos que quisermos realmente ceifarmos o bem da mão de Deus, é continuarmos pregando esse evangelho puro, porque infelizmente um outro evangelho está sendo anunciado, talvez com até mais insistência, mais força, mas a seu tempo, diz a Bíblia Sagrada, ceifará também o bem. O que prega a justiça receberá a recompensa da justiça. Que Deus realmente possa nos fortalecer, nos dar graça, não desanimar. Perseguições virão, perseguições, mas receberemos de Deus o galardão por mantermos a fidelidade da palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada irmão e a cada irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer neste momento pela vida de cada irmão, de cada irmã, aqui presente na tua casa. Agradecermos, ó Deus, aqueles, ó Deus, que estão chegando nesses últimos dias e buscando, ó Deus, um esclarecimento da tua palavra, buscando a verdade, não trocando a verdade, ó Deus, por nada. Pai querido, estende as tuas mãos nesta noite para curar, para libertar aqueles, ó Deus, que porventura estejam enfermos, estejam oprimidos, ó Deus, perturbados. Dai a saúde, dai a bênção, Senhor, e dai também a paz. Nós te pedimos, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, para a honra e para a glória do teu santo nome. Que o amor, a graça e a comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de nós e todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém, Jesus.